Fala galera, professor Aires Barros, o seu professor de legislação extravagante, passando aqui para comentar uma lei bem bacana com você nesse novo formato do curso Agora eu Passo, né? Vamos comentar a Lei dos Juizados Especiais Criminais, GCRIM, tá? Juizado Especial Criminal. Na verdade, digamos, ó, só para constar, nós vamos tratar da Lei 9.099 de 95, que ela vai tratar do juizado especial civil e criminal. A Lei 9.099, ela trata do juizado especial civil e criminal, certo? E essa lei, ela tem uma divisão. Tem a parte civil, que vai do artigo 1º até o 59, e a parte criminal, que vai do 60 até o 98, salvo engano, tá? Nós vamos tratar do GCRIM. Mas, né, passando aqui também para comunicar a você que o curso Agora eu Passo está com algumas mudanças, tá? A gente está tratando de algumas peculiaridades, algumas mudanças, principalmente no que diz respeito ao formato de aula, né? Se você possivelmente aí assistiu algumas aulas minhas até pouco tempo atrás aqui pelo YouTube mesmo, no curso Agora eu Passo, você pode perceber que eu usava muito mais a lousa. Agora, a intenção é deixar a aula mais objetiva, mais direta, para usar mais o PPT, usar mais o... como é que se chama isso aqui? O PDF, pronto. Usar mais o PDF. Eu vou ficar nessa transição, indo e vindo, mas eu vou ser mais objetivo. Não vou tratar de muita jurisprudência, muita doutrina. Vou tratar basicamente de uma base da lei para que você possa aí acrescentar outras informações ao seu conteúdo, beleza? Vamos tratar do GCRIM, Juizado Especial Civil e Criminal. Vamos lá, seguinte, no GCRIM, ele decorre aí, ele tem uma base na Constituição Federal de 88. A Constituição de 88, lá no seu artigo 98, vai mandar o legislador ordinário criar uma lei que vá tratar. Portanto, o legislador constituinte, na verdade, manda o legislador ordinário criar uma lei, que é a Lei 9.099 de 95. E essa lei vai tratar das causas de menor complexidade, e vai tratar das infrações de menor potencial ofensivo, tá? E vai dizer que essa lei vai tratar do julgamento, da execução, da conciliação, tá? Desses temas. Beleza? O nosso foco aqui é tratar da área criminal. Não vamos, obviamente, comentar a parte civil, até porque nem minha área é. Certo? Aqui, portanto, na Constituição Federal, artigo 98, inciso 1, e a Lei 9.099. Professor, o que seria essa infração de menor potencial ofensivo? O conceito de infração de menor potencial ofensivo está no seu artigo 61 do GCRIM, tá? Conceito que nós vamos analisar daqui a pouco, certo? Base na Constituição. E aí que nós chegamos aqui às finalidades do GCRIM. Professor, quais são as finalidades, os objetivos do GCRIM? Primeiramente,
da maior celeridade. Da maior celeridade, a prestação jurisdicional. Segunda finalidade é pôr um fim à prescrição dos crimes. Um terceiro que eu posso apontar é revitalizar a figura da vítima. E um quarto ponto é estimular, é fomentar estimular a solução dos conflitos através de acordos. Vamos lá. Olha aqui as finalidades do GCRIM. Primeiramente, da maior celeridade na prestação jurisdicional. Imagine, por exemplo, que alguém pratique um crime. Certo? Alguém praticou um crime. E esse crime praticado por essa pessoa tem uma pena superior a 4 anos. Essa pena máxima é superior a 4 anos. Qual é o procedimento comum? Essa pessoa é direcionada a uma delegacia de polícia. Lá, possivelmente, o delegado de polícia vai instaurar um inquérito, depois abrir um auto de prisão em flagrante e essa pessoa pode ser presa ou pode ser solta, com ou sem fiança, depende do caso concreto, tá? Ou seja, temos algo aqui, sim, aí depois disso, né, vem aí o processo penal, a instrução, todo aquele contexto mais complexo que você conhece. Agora, se o crime praticado se encaixar dentro do conceito de infração de menor potencial ofensivo, ou seja, uma contravenção penal, ou seja, um crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, o que acontece? Essa pessoa vai para a delegacia de polícia, lá é substituído o APF por um termo circunstanciado de ocorrência e, havendo a possibilidade, aquela pessoa é encaminhada a um juizado especial criminal. E, havendo a possibilidade, resolve-se de imediato aquela lide, aquele conflito. Ou, no máximo, aí, poucos dias. A ideia é essa, dar uma maior celeridade na prestação jurisdicional. Segundo ponto, por fim à prescrição. Ora, se eu tenho crimes mais graves, eu tenho crimes menos graves, e o judiciário já é abarrotado de causas de maior complexidade, ele vai dar uma ênfase naquelas causas de maior complexidade. Por óbvio. E, em contrapartida, os crimes menos agressivos, menos ofensivos, ficam deixando de lado. Ou seja, eles irão ser prescritos. Vai ocorrer a prescrição, melhor dizendo. Terceiro ponto, revitalizar a figura da vítima, cara. Muitas vezes, nesses crimes de menor complexidade, a vítima não é atendida. A vítima não tem um apoio estatal, ela fica meio que esquecida. Não se ressarce o prejuízo, não se indeniza, não se faz nada. A vítima fica desamparada. A ideia aqui é essa também. E fomentar e estimular a solução pacífica dos conflitos através de acordos, ou seja, estimulando aqui a solução consensual do processo, estimulando a solução consensual do processo. Dentro dessa sistemática, é importante dizer
é importante dizer que o GCRIM trabalha com institutos despenalizadores. O GCRIM trabalha com institutos despenalizadores. São eles, ó. Apagar. Apagar não, né? Ai. Composição dos danos civis. 2. Transação penal. Show, papai. 3. Eu tenho também composição, danos civis, transação penal. Eu tenho a suspensão condicional do processo. E eu tenho também, ó, a não representação. Nos crimes de ação leve e crimes de ação culposa, tá? A composição civil dos danos e a transação penal e a suspensão condicional do processo, bem como a não representação nos crimes de ação penal, nos crimes de lesão corporal leve e lesão culposa, são institutos despenalizadores. De toda forma, eles evitam o cárcere. De toda forma, a sua ideia é evitar o cárcere. Nós vamos ver cada um desses institutos, mas anote aí, ó, que a composição civil dos danos está no artigo 74, a transação penal no artigo 76, a suspensão condicional do processo no artigo 89 e a não representação no artigo 88. Beleza? Introduçãozinha bem bacana para você já, ó, anotando os pontos relevantes, tá? Vamos seguindo, que daqui a pouco chega na nossa lousa, nosso PPT. Professor, como é que está dividido a lei? O GCRIM tem uma divisão bem interessante. Tem a seguinte divisão. Eu tenho basicamente a fase de investigação, e eu tenho basicamente a fase dos juizados. Fase de investigação e fase dos juizados. A fase de investigação, Diegão, ela está ali, ó, no artigo 69, cara. Artigo 69 em diante. Já do juizado tem vários artigos envolvidos. Mas aqui, ó, investigação. Ora, pronto. Artigo 69, que é a fase preliminar. Artigo 69, artigo 70, 71, 72 e 73. Artigo 69 ao artigo 73. Já a fase dos juizados, eu posso dividi-la em fase pré-processual e fase processual. Fase pré-processual, eu cito aqui dois institutos que caem muito em prova. É a composição dos danos civis e o instituto da transação penal. Composição dos danos civis, artigo 74. Transação penal, artigo 76. Já a fase processual, Digão, a lousa tá, né? É aqui, ó. Deixa eu mostrar para tu. Aqui, ó. Procedimento sumaríssimo. Artigo 77. Procedimento sumaríssimo. Artigo 77. Portanto, essa é a nossa divisão. Ou seja, já dá para você visualizar várias informações dentro desse contexto. Beleza? Partindo desse pressuposto, dessa mega introdução, eu vou ler contigo aqui alguns artigos, a começar pelo artigo 60.
Só um pouquinho, viu? Segura aí. Ó, pronto. Artigo 60 vai dizer o seguinte: o juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Vamos lá, Diegão. O GCRIM, conforme o artigo 60, ele tem competência para o julgamento, aliás, vou seguir a ordem que está aí, até porque é interessante para você compreender. Primeiro ele fala, Diegão, ó, em conciliação, depois julgamento e depois execução. E isso tem relevância, tá? Conciliação, julgamento e execução. Professor, por que ele falou primeiro em conciliação? Lembra, um dos objetivos do GCRIM é fomentar, é estimular a prestação, o acordo, a conciliação entre as partes. Esse é um dos objetivos do GCRIM. Agora, se não foi possível a conciliação, eu vou para o julgamento. E, obviamente, depois vamos executar o que foi decidido naquele julgamento. E isso aqui ligado às infrações penais de menor potencial ofensivo. Professor, o que é isso? Artigo 61. São todas as contravenções e todos os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Todas as contravenções previstas na Lei de Contravenção Penal são infrações de menor potencial ofensivo. E todos os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos são infrações de menor potencial ofensivo. Exemplo aqui, ó, vias de fato, artigo 21 da Lei de Contravenção Penal. Outro exemplo, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, crime de omissão de cautela, artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. São todas infrações de menor potencial ofensivo. Sendo uma infração de menor potencial ofensivo, a competência é do GCRIM, com algumas ressalvas. Cuidado, com algumas ressalvas. Exemplos. O artigo 90A, ele vai dizer que não se aplica aos crimes militares. Não se aplica. Um outro exemplo, ó, Lei Maria da Penha, artigo 41 da Lei Maria da Penha, também não se aplica o GCRIM, cara. Não se aplica. Mesmo que a infração de menor potencial ofensivo, seja contravenção penal, seja lesão corporal culposa, por exemplo, seja lesão leve, não se aplica o GCRIM na Lei Maria da Penha. Portanto, a competência, como regra, é para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, aí sim, elas são julgadas pelo GCRIM, com algumas ressalvas, tá? Cuidado, porque o artigo 61 fala cumulada ou não com multa. Cumulada ou não com multa, beleza? O 62, ele vai tratar dos princípios. No GCRIM, nós temos que observar alguns princípios. Princípio da oralidade. Eu vou dar prioridade ao ato oral em detrimento do ato escrito. Por exemplo, a denúncia pelo MP pode ser feita oralmente, sem nenhum problema. Lógico que isso vai ser reduzido a termo. Simplicidade. A denúncia do MP, ela pode ser oferecida mesmo sem o exame de corpo de delito, dispensando o exame de corpo de delito, dispensando o inquérito policial. Pode ser mesmo assim. Informalidade, economia processual, celeridade.
Tá? Tudo isso são princípios ou critérios do GCRIM. Observe, tá? Ó. Ele fala aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ele fala aqui, ó. Objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. Beleza? Pode deixar aí que desenrola, viu? Fica à vontade lá. 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a ação, tá? Praticada a ação. Teoria da atividade. Beleza? Artigo 63. Artigo 65, vamos pular. Vamos comentar aqui o artigo 69, que é da fase preliminar. Tá? Tá aqui, ó. Ficou legal. Portanto, nós temos aqui no GCRIM, ele tem essa divisão, e aqui na fase de investigação, nós temos a aplicação do TCO, que é o ponto que nós vamos comentar aqui, tá? Artigo 69 do GCRIM. Fase de investigação. Fase de investigação. Diz o artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, lavrará um termo circunstanciado de ocorrência, né, e encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições de exames periciais, se necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato, que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado, ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante. Não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida cautelar o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Vamos lá. Na fase de investigação. Imagina que alguém praticou um crime, uma infração penal de menor potencial ofensivo. Por exemplo, tá? Ameaça. Como, por exemplo, omissão de cautela, artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, lesão corporal. O que vai acontecer? Essa pessoa será conduzida à delegacia de polícia. Lá, a autoridade policial vai elaborar um termo circunstanciado de ocorrência. Perceba que aqui vai haver uma substituição do auto de prisão em flagrante pelo TCO, que é algo mais simples. Ou seja, eu tenho aqui, ó, a aplicação, cadê? Volta. A aplicação de um dos princípios, que é o princípio da simplicidade, da economia processual, da celeridade, são todos desdobramentos, tá? Um TCO. O que vai acontecer? Essa pessoa vai, de imediato, pelo menos é o que diz a lei, ser encaminhado a um juizado. Perceba, ó. Ó, ao autor do fato, sim, lavrará um TCO e será encaminhado imediatamente ao juizado. Portanto, feito o TCO, esse autor do fato, ele é encaminhado, primeiro objetivo da lei, né? A um juizado, certo? Com o autor do fato e a vítima providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Vamos lá, se você reparar,
a lei, em um primeiro momento, ela quer que o autor do fato seja encaminhado a um juizado. Só que, em outro momento, ela admite que aquilo não vai ser possível. Portanto, se ele não for encaminhado ao juizado, porque não existe juizado naquela comarca ou não está aberto, ele vai assumir o compromisso. Dê a ele comparecer. Ou seja, sendo encaminhado ao juizado ou assumindo o compromisso, qual é a consequência? Não tem prisão em flagrante. Não tem prisão em flagrante. Mas, professor, ele não foi preso? Negado, ele foi conduzido. Ele praticou a infração, foi ali conduzido. A prisão se efetiva aqui, ó. Ele foi apenas conduzido. Se ele foi encaminhado ao juizado ou assumiu o compromisso de ele comparecer, mesma coisa. E não se exigirá fiança. Certo? Juizado especial ou assumir o compromisso ele comparecer. E uma pergunta que sempre faz, professor, e se o cara se recusar? Se ele se recusar, aí sim cabe uma prisão em flagrante, obviamente agora ele pode ser preso, mas como a pena é inferior a 2 anos, ou no máximo 2 anos, vai se conceder a fiança, ele é liberado, tá? Mas, geralmente, né, eu nunca vi um caso concreto, alguém que se recusou a assinar o termo só para ter que pagar uma fiança, tá? Na prática, pessoal, de fato ocorre dessa maneira. Ele assume o compromisso de a ele comparecer, tá? E aí, ele assumindo, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Artigo 70 vai dizer: comparecendo ao autor do fato e à vítima e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima do qual ambos sairão cientes. Vamos lá, eu falei pra você bem aqui, Diegão, ó, que a ideia é que o cara que foi conduzido estava ali na delegacia, vá diretamente ao juizado para resolver. Só que o 70, ele trata da possibilidade de não ser possível realizar a audiência. E ali já vai o quê? Vamos designar uma data. E todos, o autor do fato, a vítima, os condutores, né, eles estarão cientes. Beleza? 70. 71 vai dizer, na audiência, 72, né? Na audiência preliminar, presente o representante do MP, o autor do fato e a vítima, e se possível o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos e da aceitação da proposta da aplicação imediata da pena privativa de liberdade. Vamos lá, vamos entender. Imagina que um cara, ele foi conduzido para a delegacia pelo crime de lesão corporal culposa. Leve, que é infração de menor potencial ofensivo. Primeiramente, ele é conduzido à delegacia, lá é feito o procedimento e, havendo a possibilidade, ele é encaminhado ao juizado para que seja feita uma audiência preliminar. Ou, se não houver a possibilidade de fazer essa audiência, né, pela falta, por exemplo, juizado, ele vai assumir o compromisso de a ele comparecer. E aí ele é, solto, é para casa. Mas ele já sai dali com a data pré-fixada da audiência. Ou seja, aqui, Diegão, se encerra a fase de investigação. E eu entro na fase de juizados. Portanto, a partir daqui, encerra-se a investigação e eu já inicio a fase dos juizados. Lembrando que a fase dos juizados são duas. A fase pré-processual e a fase processual. Cara, nada supera, né, Diego?
Vou usar essa aqui, cara. Olha que legal. É bom demais. Ó, juizados, eu tenho uma fase pré-processual e eu tenho uma fase processual. O que eu vou comentar agora está na fase pré-processual. Na audiência preliminar, na tela, tá, digam? Presente o representante do MP, o autor do fato e a vítima. E, se for possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Nessa fase pré-processual, eu ainda não tenho um processo, tá? Eu que é antes do processo. Aqui não tem processo. Estou na fase pré-processual. O juiz, ele vai alertar da possibilidade de ser feita uma composição dos danos civis, bem como da transação penal. Quando ele fala composição dos danos, é a composição dos danos civis. Da aceitação da proposta, isso aqui é a transação penal. Ele vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, meu caro, você, por exemplo, quebrou o carro dessa moça, crime de dano, infração penal de menor potencial ofensivo. Quebrou o carro dessa moça. É o seguinte, ou você paga esse prejuízo a ela, e aí se encerra, não tem processo, não tem nada, você vai para casa, ou se você não aceitar, nós vamos iniciar o processo. Perceba que a primeira possibilidade que o MP, que o juiz abre, é para a composição civil dos danos. A composição dos danos civis, ela ocorre antes do processo. Ela ocorre antes do processo, bem como a transação penal. Ela ocorre antes do processo. A primeira possibilidade é de aquela pessoa que causou o dano, por exemplo, de crime de dano, reparar o dano. Reparou o dano, acabou. Homologado pelo juiz, se encerra o conflito jurídico. Primeira possibilidade que o juiz vai tentar fazer é a reparação do dano. Aí aqui eu tenho o quê? Aquela previsão de revitalizar a figura da vítima. Ora, a vítima era esquecida, agora vamos tentar atender às demandas da vítima. Certo? 7.4. A composição dos danos civis será reduzida e a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Anote, não cabe recurso. Não cabe recurso da composição dos danos civis. Cabe para a transação penal. Cabe para a suspensão do processo. Agora, aqui não cabe. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Duas informações importantes. Não cabe recurso na composição dos danos civis. Não cabe recurso. Não cabe apelação, não cabe embargos, não cabe. Outra coisa, o título executivo a ser executado, né, não é executado no GCRIM, é no juizado civil competente. Duas informações. A sentença é irrecorrível. Tá? E a pergunta é, professor, como é que ocorre isso? Como eu te falei agora. Causou o dano no carro da vítima, senta ali o juiz, senta ali o autor do fato, porque aqui não temos acusado. Acusado é na fase processual. Nós temos o autor do fato. Senta ali o autor do fato, senta ali o juiz, senta o MP, senta o ofendido. Vamos lá, o que é que vocês querem? Vamos negociar isso. Vamos acordar, vamos entrar num acordo. Quanto é o prejuízo? R$500. Você paga, autor do fato? Pago, Vossa Excelência. Eu pago o prejuízo. Executa-se ali. Dá um título para ser executado, encerra-se a lide, acabou. A ideia é essa. Afinal, é um instituto despenalizador. Diz o parágrafo único, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública e incondicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia
ao direito de queixa ou de representação. Ou seja, se o crime for de ação penal pública condicionada a uma renúncia ali ao seu direito de representar contra aquela pessoa. Se o crime for de ação penal privada, há uma renúncia ao direito de queixa. Esse aqui, ó, é o efeito da composição civil dos danos. Professor, entendi composição dos danos civis. Só que imagina, por exemplo, que o autor do fato, ele não quer, aliás, a vítima, ela não quer o prejuízo, ela não quer o ressarcimento, ela quer ver o cara preso, ela quer ver o cara processado. E aí o que acontece? Não há o acordo. Vamos para uma nova tentativa de acordo, mas agora a transação penal. Olha o que diz o 75. Não obtida a composição dos danos civis. Para cá, Diegão. Primeira possibilidade. Tenta reparar o dano. Não é possível? Bora para a próxima. Não obtida a composição dos danos civis. Será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal. Princípio da oralidade. Que será reduzida a termo. Vossa Excelência, falou ofendido. Eu não quero que ele pague. Eu quero ver esse safado preso. Quero ele processado. Próxima fase. Portanto, vamos agora tentar a transação penal. Professor, o que é a transação penal? É um acordo, meu caro. Tudo isso aqui é um acordo. Lembra do início da aula. Tudo isso aqui é um acordo. Como é que é um acordo? Senta, por exemplo, o MP, senta, por exemplo, o ofendido, e o MP fala, cara, é o seguinte, tu preenche os requisitos da transação penal, certo? Tu preenche. Eu analisei e vi que você é um cara do bem. Então, eu vou propor a transação penal. Aí o cara pergunta, MP, promotor de justiça, o que é isso? Seguinte, transação penal é um acordo onde eu te ofereço uma pena restritiva de direito, eu te ofereço ou uma multa, e em troca disso não tem processo. Por isso, Diegão, ó, que é na fase pré-processual. É antes do processo. Não tem processo. Você aceita aquela pena sem admitir culpa, porque você não é culpado, você é o autor do fato, você não é acusado, sem admitir a culpa, e ali se encerra o nosso conflito. Você quer? Ele, eu quero. Pronto. A sua pena será de prestação de serviço à comunidade. Ou vai pagar uma multa. E não tem processo. É o que diz o artigo 76. Havendo representação, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multas a ser especificada na proposta. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la à metade. Meu caro, algumas penas, alguns crimes, têm apenas a pena de multa e não tem pena privativa da liberdade. Ora, imagina só, a multa, por exemplo, foi fixada em R$500. Exemplo, tá? R$500. Só que tu percebe que a multa já fazia parte de uma das penas. O que é que o juiz vai fazer? Reduzir a pena, reduzir a multa. Vamos reduzir até a metade. Ou seja, em no máximo 250. Tá? É uma possibilidade, certo? E aqui nós temos os requisitos para que seja concedido a transação penal. 1. Não se admitirá a proposta se ficar provado, ter sido autor do fato, olha só, autor, ele não fala acusado, tá? Não ter sido autor da infração, condenado pela prática de crime. A pena privativa da liberdade por sentença definitiva. Ele fala que o autor não pode ter sido condenado anteriormente pela prática de crime.
Professor, e se for contravenção, pode? Pode. Se ele foi condenado anteriormente por uma contravenção, ele pode ser beneficiado. Ou seja, crime e não contravenção. Aí ele fala, a pena privativa de liberdade. Professor, se ele foi condenado por um crime, mas agora por uma pena de multa, pode? Pode, ele pode receber o benefício. 2. Ter sido agente beneficiado anteriormente pelo prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva de direito ou multa nos termos desse artigo. Ou seja, imagina que um cara, por exemplo, digamos, ele foi beneficiado em 2000 por uma transação penal. Só que em 2004 ele praticou uma nova infração penal, uma nova infração de menor potencial ofensivo e agora quer a transação penal. Pode? Pode não, porque tem que passar pelo menos 5 anos. 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessário o suficiente à adoção da medida. Ou seja, aqui eu tenho critérios objetivos e aqui critério subjetivo. Parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo autor do fato e seu defensor será submetida à apreciação do juiz. Perceba, o autor do fato não é obrigado a aceitar a proposta, não. Um acordo. O MP oferece o acordo e o autor do fato aceita ou não. Ele aceita, porque imagina só, o cara é inocente, sabe que é inocente, ele sabe. Meu amigo, eu quero provar minha inocência custe o que custar. Lembrando, tá? Que se ele aceitar, isso não incorre em admissão de culpa. Não. Mas se ele quiser provar que é inocente, ele pode provar. Daí ele pode o quê? Recusar. Quero não, eu não quero pagar a multa, porque não tem nada a ver com isso, eu não quero me submeter a uma pena dessa porque eu não fiz nada. Eu quero provar que eu sou inocente. E vai até o fim. Por isso que a lei fala, aceita a proposta. Acolhendo a proposta do MP, acolhendo. Quem acolhendo? O autor do fato. Pelo MP, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa, que não importará, em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício nos 5 anos. Quer dizer, professor, que se o cara aceitou uma transação penal, ele não é reincidente? Não. Só é contado para quê? Para verificar se ele já foi beneficiado anteriormente com transação penal. Porque se ele foi beneficiado, não vai ser beneficiado novamente. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação. Opa! Cabe recurso. Não cabe recurso na composição civil dos danos. Ela é irrecorrível. A transação penal cabe recurso, sim. Parágrafo 6º. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor a ação cabível no juízo civil. Ela serve apenas para aplicar a pena naquele autor do fato. Não há reconhecimento de culpa, não há reincidência, não gera maus antecedentes e não tem efeitos civis. Beleza? Daí, portanto, fase pré-processual. Professor, digamos que não foi possível. O cara não aceitou a transação penal. E agora? Processo. Ora, agora é o processo. Vamos entrar na esfera do processo. E a fase processual inicia no artigo 77, no procedimento sumaríssimo. Vamos lá. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver a aplicação da pena, presta atenção. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver a aplicação da pena. Que pena? Transação penal. Primeiramente, tenta fazer um acordo
para compor os danos civis. Não foi possível, eu vou para a transação penal. Não foi possível, eu inicio o processo. Essa ordem é obrigatória. Certo? Pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no 76. O que é o 76? Cadê? Ó, é a composição. O MP oferecerá ao juiz de imediato a denúncia oral, princípio da oralidade. Vamos dar prioridade ao critério oral, em detrimento do critério escrito, se não houver necessidade de diligências indispensáveis. Portanto, a fase processual inicia-se com a denúncia. O MP o faz oral e é dispensado, olha que legal, para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo circunstanciado, dispensado o inquérito, Diegão. Dispensa o inquérito e o exame de corpo de delito. Delito, isso aqui, ó, dispensa um inquérito e dispensa o exame de corpo de delito, quando a materialidade do crime estiver aferida com um boletim médico ou prova equivalente. Certo? Vamos continuar. Na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser aferida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção de providências, tá? E aí, pessoal, aqui, ó, no 78, eu tenho o procedimento, né? Como que se dá o procedimento sumaríssimo? O artigo 78 vai nos trazer esse parâmetro. Diz lá, ó, oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado imediatamente. Citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora da audiência de instrução e julgamento, do qual também tomarão ciência o MP, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Dá tempo. Isso aqui, ó, pra cá. Vamos lá. Comentar aqui um pouco a fase processual. Procedimento sumaríssimo. Vamos lá. Passados ali, né, a composição dos danos civis e a transação penal, vamos dar início ao procedimento sumaríssimo. Vamos lá. Primeiramente, como é que se inicia, né? O início se dá mediante a apresentação da peça acusatória, que pode ser a denúncia ou a queixa. Denúncia cabe ao MP, queixa cabe ao ofendido, tá? Início se dá com a apresentação da peça acusatória. Vamos aqui, digamos, ó. Artigo 77. Só para voltar aqui e contextualizar. Na ação já foi 77, né? 77 foi. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, que será reduzida a termo, porque elas foram oral, entregando-se a cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência. Beleza. Vamos para o 81. Vamos lá para o 81. Pronto, 81, ótimo.
Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Vamos lá, para você entender. A peça acusatória, ela fica aqui, ó, no âmbito do membro do Ministério Público ou do ofendido. E eles oferecem ao juiz. Lógico, né? Relatando os fatos, os porquês, os motivos, quem foi, quem não foi, quem estava, quem não viu, testemunhas. E o juiz vai de imediato encaminhar ao defensor. A peça acusatória, denúncia MP, queixa ofendido, é direcionada ao juiz. E o juiz encaminha ao defensor. Para quê? Porque aqui eu já tenho resposta à acusação. Resposta à acusação. Ou seja, o defensor de imediato já vai poder responder. Já deu? Já deu? Ah, tá. Já vai poder responder o que foi que... Aliás, responder, determinar a sua defesa. Foi mal. Começando aqui, assim, vamos de novo. O juiz encaminhar o defensor para o defensor dar uma resposta à acusação. Ora, se eu tenho quem acuse uma peça acusatória, eu tenho quem defende. A parte, o MP, o ofendido, acusam o autor do fato e alguém vai se defender da acusação. Vamos responder àquela acusação. Isso já se dá de imediato, na mesma audiência. Quem faz isso? O defensor do autor do fato. De novo, a aberta audiência será dada a palavra defensor para responder à acusação. Após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. O defensor defende, né, com base nos seus argumentos jurídicos, volta para o juiz e o juiz decide se recebe ou recusa. Ora, se o juiz receber, haverá o procedimento sumaríssimo. Se não receber, arquiva-se. Aí tem aqui, ó, havendo recebimento, serão ouvidas a testemunha, a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Portanto, se o juiz receber, segue esse rito aqui, ó, do artigo 81. Vai ouvir a vítima e testemunhas de acusação e defesa. Depois de interrogar o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Portanto, se o juiz recebe, vai ter oitivas, vai ter debates orais e depois sentença. Parágrafo... Artigo 1º. Todas as provas serão produzidas na audiência de julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, tá? Tudo isso aqui, pessoal, no mesmo contexto. Seguindo. De todo ocorrido, será lavrado um termo assinado pelo juiz e pelas partes, contendo um breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. A sentença, dispensado o relatório, mencionar os elementos da convicção do juiz. Artigo 82. Da decisão de rejeição de denúncia ou queixa e da sentença caberá a apelação. Ou seja, cabe recurso na transação penal. E cabe recurso aqui, ó, da rejeição ou da recusa. Portanto, o juiz pode recusar e rejeitar. E em ambos os casos, cabe apelação. Em ambos os casos, cabe apelação. A apelação será interposta no prazo de 10 dias
10 dias, contados da ciência da sentença ao MP, pelo réu e defensor, ou petição escrita, do qual constarão as razões do pedido do recorrente. Beleza? E aqui nós vamos concluindo, né? Vamos concluindo aqui todo o procedimento sumaríssimo, tá? Artigo 83 vai tratar aqui um pouco dos recursos, dos embargos de declaração, enfim, tá? Mas acredito que deu para você entender como é que é a sistemática da lei. O 84 vai falar da execução. Lembra que eu falei na aula, no início da aula? O GCRIM é responsável pela conciliação. O que é a conciliação? CDC, composição dos danos civis, e transação penal pelo julgamento e execução. Agora na fase de execução. Aplicada exclusivamente a pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado. Não confunda. Não confunda. Se eu estou falando de execução na esfera do GCRIM, do juizado especial, é porque houve o processo. Lá na composição civil dos danos, não se confunde com isso. Lá, a composição civil será ajuizado, será executado no juizado civil competente. É diferente. Aqui houve o quê? A aplicação da pena, porque houve o procedimento. Efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que o condenado não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Professor, vamos seguindo. Vamos seguindo que agora nós temos 2 pontos importantes para comentar ainda com você, tá? Isso aqui é o procedimento sumaríssimo. Só que tem algo bem importante que pode evitar essa celeuma, essa briga. Algo que pode evitar. O que é? É a suspensão condicional do processo. Esse é o processo sumaríssimo. Só que tem algo que pode evitar isso. E é o teor do artigo 89. Vai dizer, além das 39, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei. Primeiro ponto. Composição civil dos danos não tem ligação com infração de menor potencial ofensivo. Aqui, Diegão, ó, eu aplico aos crimes cuja pena mínima não for inferior a 1 ano. Eu esqueço a pena máxima. Eu olho para a pena mínima. Exemplo, furto. De 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Eu esqueço a pena mínima. Ah, professor, tem um crime que a pena é de 1 a 1000 anos. Não interessa. Eu olho para a pena mínima. Não interessa se é infração de menor potencial ofensivo ou não. Não interessa. Mas perceba, eu tenho uma ordem. Primeiro, eu vou tentar aplicar a composição dos danos civis. Depois, eu vou tentar aplicar a transação penal. Por último, vou tentar aplicar a suspensão condicional do processo. Se não for possível, eu tenho o processo. Mas tem a possibilidade de isso acontecer, olhando para a pena mínima. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, ou seja, sendo infração ou não, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizem a suspensão condicional da pena. Portanto, aqui, ó, quando o MP, o ofendido, né? Mas a lei fala MP. O MP oferece a denúncia, a peça acusatória, ele já pode o quê? Oferecer a peça acusatória, porque a peça acusatória, que é para dar início aí ao processo, obviamente depois que o juiz recebe, né? E já vai, em paralelo, oferecer a suspensão condicional do processo.
toda essa briga, ela fica suspensa por um período de 2 a 4 anos. Período de suspensão. 2 a 4 anos. Agora, para isso acontecer, tem que cumprir requisitos. Eu tenho requisitos lá da suspensão condicional da pena do Código Penal e eu tenho esses. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, ou seja, o acusado também tem que aceitar. Agora é acusado, perceba, acusado. Lá era autor do fato, por quê? Porque eu já tenho processo. O MP oferece a peça acusatória e já, faz a proposta. Este recebendo a denúncia, lógico, o juiz vai pegar e para ele aceitar, né? Para ele aceitar a suspensão do processo, ele tem que receber a denúncia. Porque se ele recusar a denúncia, não tem que suspender o processo. Entenda? Ele fala, aceita a proposta pelo acusado, seu defensor, na presença do juiz. O MP oferece ao juiz. Este juiz, recebendo a denúncia, ele só pode suspender um processo depois que ele recebe. Porque se ele não quiser receber o processo, ele rejeita. Se ele rejeita, não tem processo. Não há suspensão do processo. É óbvio, né? Submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. Aí eu tenho reparar o dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente. Ah, professor, eu lembrei, tem um amigo meu que está só assinando. É isso aqui. Tá só assinando. Tá aqui, certo? E aí eu tenho o parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinado a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º. Cuidado, a suspensão será revogada. Obrigatoriedade. Obrigatório. Se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem justo motivo a reparação do dano. Ou seja, de todos esses aqui, Diegão, se ele não reparar o dano, a suspensão é revogada. Ou se ele vier a ser processado por outro crime. Parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso por contravenção. Cuidado! Se ele praticar dentro desse período aqui, um novo crime, obrigatoriamente será revogada. Se ele praticar uma contravenção, ela poderá ser revogada. Poderá. Ou descumprir qualquer outra condição imposta. Nesses casos aqui, é facultativo. Facultativo. Expirado o prazo, será declarada extinta a sua punibilidade. Passou 2 a 4 anos, depende do juiz, ele não fez nada de errado, acabou, não deve mais nada. Beleza? Por último, o artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e culposa. Lá no Código Penal, eu tenho o artigo 100, uma diretriz, uma orientação, afirmando o seguinte, que, como regra, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Quando a lei silenciar, é de ação penal pública incondicionada. Isso é regra, tá? Quando o legislador quer dar um tratamento diverso, o que ele faz? Ele traz ali no preceito o seguinte, esse crime procede mediante queixa ou mediante representação. Ele está afirmando que não é de ação penal pública incondicionada, mas é ou de ação penal pública condicionada ou ação penal privada. Lá no Código Penal, se você observar o artigo 129, caput, lesão corporal leve, não tem nada. O legislador silenciou, ou seja, levando em conta a regra do artigo 100, é de ação penal pública
incondicionada. Só que como o artigo 88 trouxe essa previsão, aquele artigo do Código Penal passa a ser de ação penal pública condicionada, com a ressalva para a Lei Maria da Penha, que é de ação penal pública incondicionada. Beleza? Daí finalizamos um resumaço, cara, do GCRIM. Repito, pessoal, não abordei jurisprudência, não abordei doutrina, é muito mais a letra de lei para você visualizar como é que funciona a legislação e, logicamente, agregando outras informações. Você que me conhece bem sabe que quando eu pego uma aula dessa aqui, seria pelo menos 2 horas e meia para eu destrinchar a lei toda, ponto a ponto, súmula, jurisprudência, tudo de maior relevância para a sua prova, tá? Nosso tempo agora está mais curto, 1 hora, estourei ali 1 hora e 5 minutos, mas eu acredito que eu te dei um direcionamento para você estudar. Logicamente que quando eu for gravar para você na plataforma do online, eu vou ali extrapolar, vou falar de muita coisa que você vai acrescentar ao seu material, beleza? Forte abraço para você, estamos juntos, até a próxima, valeu!